Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz e hoje eu vou mostrar como que dentro dessa garagem foi possível montar uma réplica de um carro de Fórmula 1 em apenas 2 meses. Isso foi possível porque meus amigos e meu pai abraçaram essa causa comigo e demos vida a uma ideia mirabolante de um outro amigo meu, que a gente pode comentar em um outro vídeo. Vocês vão ver que esse vídeo não é profissional, até porque esse carro foi montado há 1 ano e meio atrás e eu não tinha ideia de compartilhar isso. Mas o resultado ficou tão bacana que eu vou detalhar todas as etapas de construção desse carro da forma mais didática possível. Tá bom, galera? E um abraço para vocês, vamos ver no vídeo. Então, o projeto inicial, ele constituiu de 2 metodologias básicas. A primeira, eu já tinha ideia de como fazer, seria o chassi, seria feito uma estrutura tubular em aço. E a parte mais desafiadora do projeto seria fazer a carenagem em fibra de vidro. Acontece que a forma de se trabalhar com fibra de vidro é gerar um molde da peça que você quer reproduzir. A questão é que eu não tinha um carro de Fórmula 1 para tirar um molde para gerar uma peça. Foi aí que veio a sacada. Eu já mexia com aeromodelismo e já modelava vários aeromodelos. Então qual foi a ideia? Bom, vamos cortar em isopor um carro de Fórmula 1 e fazer um molde. E assim nós prosseguimos com o projeto. Pegamos as especificações técnicas do carro de Fórmula 1 2018 e passamos isso para um software CAD para a gente gerar todos os desenhos em 2D, desenhos em 3D e gerar o corte de cada uma das partes. Então a fabricação do molde ela prosseguiu da seguinte forma: com aqueles cortes de isopor que foram feitos na máquina, a gente montou e foi colando essas partes. E a ideia agora é tentar dar o acabamento final, né, os contornos do carro de Fórmula 1 de forma manual, cortando o isopor e modelando manualmente. Infelizmente, pessoal, a parte de corte do isopor na máquina CNC eu não tenho nenhuma foto, mas me lembro que demorou cerca de um dia inteiro. Cortamos isopor e o desafio é bem grande, porque um lado precisa de ficar simétrico ao outro. Então foi feito gabarito para cortar isso, para ficar igual de um lado e do outro. Essa coluna central ficou muito grossa, então tive que cortar nela um pouco, de forma que ficasse simétrico e mais esbelto, como são nos carros de Fórmula 1, de forma que ficasse simétrico e mais esbelto, como são nos carros de Fórmula 1 atuais, né? A qualidade da peça final em fibra de vidro, ela é diretamente dependente da qualidade do acabamento do molde. Então a ideia aqui era tentar deixar o molde o mais perfeito possível. Isso iria evitar retrabalhos no futuro e minimizar a fase de acabamento do carro. Para a gente trabalhar com a fibra de vidro, pode utilizar várias resinas. A resina mais barata e a mais comum é a resina poliéster. Só que ela tem um problema, ela ataca o isopor. Ela tem a mesma base de solvente do isopor. Se você aplicar a resina poliéster, você derrete o isopor. Então nós compramos um pouco de resina epóxi. Ela é um pouco mais cara, mas a gente aplicou a primeira camada ali de resina epóxi para selar todo o isopor. E após essa primeira camada de resina epóxi, foi possível fazer um acabamento em cima do isopor, aplicando primer, um pouco de massa para tentar deixar o mais liso possível. E quando a peça estava com excelente acabamento, aí sim a gente sobe com a resina poliéster para fazer o molde de fibra de vidro. Essa parte foi um Deus nos acuda. Passamos muita cera desmoldante, mas mesmo assim o isopor grudou em tudo e só saiu do molde quebrando o isopor completamente. E mesmo assim teve vários locais onde o isopor agarrou muito e só saiu na lixadeira, né? Mas não deixou de ser festa e aproveitamos cada parte que a gente conseguia vencer. Já com o molde em mãos, nós partimos para fazer a peça. Então nós laminamos ali umas 2 ou 3 camadas de fibra e resina, mudamos para um local onde a gente tinha mais espaço, mais recursos de trabalhar. E depois que concluir a laminação da peça, nós deixamos ali um dia mais ou menos no sol para
secar melhor antes da gente começar a trabalhar no chassi. Botou já fraco. Falta comida nesse outro. Tentou os cachorrinhos botando. Como é que faz? Como é que faz? Acabou o porco. Bom, a construção do chassi não teve nenhum segredo. Nós colocamos a peça de ponta cabeça e pensamos o seguinte, vamos colocar a estrutura de aço modelando aí de acordo com a curvatura da carenagem. E fomos dobrando as barras de aço, soldando, emendando. E as estruturas principais foram feitas com um tubo de 1,5 e nós nervuramos tudo com um metalon de 3/4 também. E ficou muito rígido, ficou bem bacana o resultado. Vai caindo, cheguei, tava no lugar aqui. Chiclete. O resultado final foi até interessante, porque quando se olha assim, não nem parece que foi feito naquela gambiarra toda. Ficou bem bacana, parecendo até um chassi de fábrica. O chassi ficou muito bom, muito bem feito. O único problema dele é que você não pode ir no detalhe e observar as soldas que o Jadir fez. Se vocês acham que eu estou exagerando, observe esse vídeo aqui que demonstra a grande habilidade do Jadir com a solda. Assim, viado, dá choque. Até que enfim. Conseguiu dar uma... Aí, ó. Na bota. Não, sai. Não, agora foi. Agora duas gotinhas só. Ó. Choque, viado. Aí, ó. Poço. Bravo. Não, bicho. Não dá choque não, mulher? Não, deu choque. O seu Luiz falou que... Ô, Coringão. Tá soldador aí, ó. Ei, Coringão. Ei, o seu Luiz falou que não dá choque não. Não dá nada? Fica o dedo da bota. Isso aí. Igual aquele dia lá. Deixa eu conferir essa solda aqui. Vamos ver como é que essa solda ficou. Nossa, não pegou não. Puta Deus do céu, Pegou. que é isso, Jardim? Pegou. Olha. Aqui? Nossa! Aqui, não, aqui. Filma nós aqui, ó. Olha Olha lá. Tá solto. 3. Você tá achar pra cair no chão. Bota essa casca aí. Pode voltar, pode Lá voltar. vai tomar choque de novo, puta merda. Cara, modelagem do cockpit. Essa foi uma das coisas mais legais que eu aprendi nesse projeto. Pessoal, eu tava precisando de fazer uma superfície totalmente curva, customizada, uma superfície complexa em fibra de vidro. E dando uma pesquisada, o que eu encontrei foi pegar um tecido, esticar ele no formato, dar o formato que eu quiser, e com esse tecido esticado, na posição que você quer, você vem e aplica resina e dá o formato final. Depois que ele endurece, aí você pode vir com a camada de fibra de vidro e aplica resina, dá uma camada de laminação assim, fica perfeito, perfeito.
e o resultado foi excelente. Então a parte do cockpit foi toda feita desse jeito, tanto a parte onde o piloto ele fica ali, com aonde fica as pernas do piloto também foi feito da mesma forma. Nessa parte nós já estávamos fazendo uma estrutura para o fundo do carro, que estávamos com a ideia de construir o fundo no mesmo molde que foi feito o cockpit, estendendo um pano e dando formato, passando resina, todo um processo que vamos detalhar adiante aí. Nessa hora o cockpit já estava todo no lugar e, sinceramente, quando você olha isso do jeito que está, você não acredita que o negócio vai ficar tão bonito no final. Aqui detalhamos também uma parte ali da suspensão traseira. A gente colocou um perfil de fibra de vidro para dar uma impressão de robustez ali nas rodas. E não deixávamos também de testar toda hora a carenagem para ver se estava tudo encaixando perfeitamente. Como estava encaixando tudo perfeito, passamos e pintamos o chassi de uma vez por todas e não mexemos mais nele. A parte do fundo não teve segredo, foi feito da mesma forma que foi feito o cockpit. Vou deixar vocês observando aí, mas peguei uma cortina velha daqui de casa, estiquei lá no fundo do carro e dei a forma com a fibra de vidro. A fabricação das rodas foi algo muito legal também nesse projeto. Conseguimos comprar os pneus muito próximos dos utilizados. Eles são aro 13 e uma roda de Fórmula muito cara. Então qual que foi a ideia? Vamos comprar rodas de aço de carro popular, vamos remover o miolo da roda, vamos cortar, vamos abrir a roda, fazer toda uma adaptação. Então nós desenhamos uma calota imitando a roda de Fórmula 1 e mandamos cortar as calotas a laser. Então esse vídeo anterior mostra a gente cortando a roda ao meio. E aqui a gente já tem fotos das rodas soldadas, né, largadas e com a calota no lugar. E o resultado final foi tão interessante que não parece que era uma roda largada. Ficou realmente parecendo uma roda original de Fórmula 1. O acabamento antes da pintura é um caos. É tipo uma obra na sua casa, só que pior. É poeira para todo lado. Você aplica massa, aplica primer, lixa, verifica como é que ficou, aplica massa onde precisa, primer novamente. E é um Deus nos acuda, é um serviço que não acaba mais. A gente gastou aí pelo menos umas 20 latas de massa até conseguir um acabamento bem lisinho para que você aplique a pintura e não revele nada, né? Porque o segredo da boa pintura é a base. A base da peça está perfeita, porque senão não adianta nada. Não adianta nada você ter uma pintura muito boa, mas a peça não está mal preparada.
Aí, ó, nessa parte o carro já estava praticamente pronto para receber tinta já. Pintura não tem muito segredo não. A grande sacada aqui é, não importa muito o ambiente que você esteja. O ideal é estar numa estufa, mas se você não tiver, tente isolar o máximo possível do ambiente, para não cair nenhuma partícula na tinta que vai prejudicar a qualidade. E aí o que a gente fez? Pintou a parte do assoalho do carro toda de preto, as partes que eram um preto fosco, e cobrimos, né, isolamos ali com papel toda aquela parte inferior do carro. Em seguida, né, já estava até de noite, Tiagão partiu para a pintura aí, e eu fui auxiliando ele. Ele tem a mãozinha milagrosa e pinta bem demais. Olha a qualidade que ficou esse carro, vocês vão ver. Depois que pintou o carro todo, foi aplicado o verniz, né? E o resultado foi esse aí, ó. Ficou muito bom. Aí o projeto já começa a tomar forma, né? Já montamos as rodas no carro e tava vendo que o projeto tava ficando bem legal. Tava tudo perfeito até entrar dentro do carro. Até que entrar foi tranquilo, o problema foi sair do carro. Coloquei. Comprimo os ombros aqui, ó. Fica aqui, ó. Acelera aí. Ó, ligou. Liga o motor aí. Acelera. Ele tá comendo o carro ali, ó. Acelera aí. 100 por hora. Vamos lá. Ficou muito bonito, gente. É, realmente, porque aí quando tirar essa barra daqui, ó. Quando tirar essa barra daqui, nós vamos colar o forro daqui. Aí eu entrei no carro pra ver com meus próprios olhos e braços. Meu Deus do céu, você sentava dentro do carro, mas você não conseguia sair do carro. Nessa hora deu vontade de chorar, não engano vocês não. Eu já sabia nesse momento, o carro já estava pintado, estava próximo da entrega e eu ia ter que cortar o carro, porque a pessoa não conseguia sair, eu tive que bolar algum sistema de articulação do volante. Então não perdi tempo, já fui lá e cortei o que precisava de cortar no carro, tive que repintar a parte que já havia sido pintado. O resultado ficou fantástico. Apresentamos aí o hipermoderno sistema de articulamento do volante. Precisou de sair. O aerofólio dianteiro é uma das peças de maior destaque no carro e ele não podia ficar de qualquer forma. Então o que a gente fez? A gente cortou peças de compensado no laser, aplicou massa, aplicou primer e pintou, né? E deu o acabamento que precisava de ser feito no aerofólio. Então não teve nenhuma ideia mirabolante, foi até bem tranquilo de ser feito e o resultado ficou excelente. O
polimento é uma etapa muito importante na hora de você dar o acabamento do carro. É necessário esperar alguns dias para que o verniz seque de forma adequada. Você pode ver a diferença entre um lado e outro que não foi polido, a diferença que dá. Olha a diferença de um lado para o outro, o brilho que dá no carro. Nós podemos entender que a plotagem é a cerejinha do bolo para dar o acabamento no carro. Olha o carro indo no caminhão prancha, isso estava indo para a gráfica para fazer a plotagem. Aí o carro chegando na gráfica. E olha o resultado disso, gente. Olha a diferença do carro antes e depois, agora com todo plotado, a diferença é muito grande. Quem não conhece muito bem um carro de Fórmula 1 não fala que é uma réplica. Nossa, ficou ótimo, hein, o negócio que você fez aí. Babanacho! O espaço aí do braço ficou bom? Que isso? Ó, como é que pilota? Santander tá patrocinando esse trem. Tá desconcentrando o piloto. O piloto passa lá perto. Ai, meu Deus do céu. Ora bolas, antes de entregar o projeto tinha que divertir um pouquinho, não é mesmo? Então esse carro foi para Sete Lagoas, também foi no caminhão prancha. E a coisa mais legal, gente, é o tanto que as pessoas olham para esse carro. Aí o carro já estava chegando no Shopping Sete Lagoas, olha que visual que o carro ficou. Aí a instalação desse carro foi feita durante a noite inteirinha. Quem não aguentou suportar foi o Thiago, que em 2 horinhas de serviço ele já estava dormindo. E assim, inúmeros problemas até conseguir configurar completamente o carro. Os cabos não funcionavam, tivemos que fazer o chicote do carro todo de novo. Mas quem aproveitou muito mesmo foi o Jadir, que tirou todo o atraso de tanto que ele trabalhou no projeto. Ele deve ter ficado ali umas 2 horas até amanhecer só jogando o carro e com a desculpa que estava testando, né? E esse finalzinho aí o shopping já estava para abrir e o Guilherme estava fazendo as últimas configurações. E quero deixar essa oportunidade para agradecer a cada um que fez parte desse projeto, que apoiou, e sem vocês nada desse projeto teria acontecido.